avançando para a quarta, o autor vai retomar então o verso para memorizar, que encontramos ali em Romanos 13, deixa eu localizar aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, é um capítulo interessante. Eu que atuei por muitos anos como diretor de liberdade religiosa para a divisão sul-americana, esse é um texto importantíssimo. Ele estabelece a forma como nós vemos o nosso relacionamento com as autoridades, e é interessante que quando Paulo termina esse tópico do relacionamento com as autoridades, ele então traz aqui esse texto que apareceu ali no verso para memorizar, e ele, encontrei aqui na parte do professor, especialmente do verso 8, deixa eu localizar aqui, uma paráfrase deste texto, e diz assim, do que se refere que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos deveis amar uns aos outros. Olha que paráfrase interessante. O cristão não deve permitir que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto aquela que nunca poderá ser saldada, a dívida de amar uns aos outros. A obrigação de amor não possui limites. Olha que interessante, fiquei pensando nisso. Às vezes nós fazemos algum ato de beneficência, algum ato de bondade, e pensando assim, bom, poxa, por esse tempo aqui, por essa semana, por esse momento, eu cumpri minha obrigação. É uma forma bem egoísta de nós pensarmos assim, né? Mas aqui, com esta paráfrase de Romanos 13:8, o autor Robert Mouse, autor de uma carta aos Romanos, não há tradução para o português desse livro, do New American Commentary, ele menciona a obrigação de amar não possui limites. Não tem eu já cumpri minha obrigação. Isso é constante. E essa lição da quarta-feira, eu fiquei pensando muito sobre esse aspecto. Deus só fazer essa obra de que o profeta Jeremias registrou. Deus tem que transformar nosso coração. Muitas vezes nós vamos à igreja e nós pensamos assim, bom, vou à igreja no sábado, cumprir minha obrigação para com Deus. Irmãos, que obrigação é essa? Eu tenho percebido que muitas vezes o nosso adventismo está se restringindo cada vez mais aos sábados pela manhã, e muitas pessoas que vivem dessa maneira já não respeitam mais os limites do sábado, a sexta-feira, pôr do sol, à noite, entram de qualquer maneira, vão ao culto pela manhã, já não participam quase mais da escola sabatina, saem da igreja, cumprir minha obrigação. Que obrigação? Deus quer algum serviço obrigatório? E é interessante, irmãos, que justamente neste contexto, o autor traz a questão do sábado. Traz aqui as palavras que Jesus mencionou em Mateus 23, que nós já consideramos em lições anteriores. Jesus mencionando que os preceitos mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé. E o autor diz, olha, isso se aplica de uma maneira muito especial ao mandamento do sábado. E eu fiquei pensando, o que o autor tem para nós aqui? O que ele está relacionando aqui, essa questão de justiça, misericórdia e fé, à questão do sábado? E ele vai trazer aqui o texto de Deuteronômio 5. Nós quase nunca usamos Deuteronômio 5, que é a repetição dos 10 mandamentos feita por Moisés para o povo, não é? Nós sempre ficamos muito mais em Êxodo 20, de 8 a 11, mas eu quero ler aqui essa transcrição do mandamento do sábado, que aparece em Deuteronômio, e está em 5, deixa eu ver aqui, 5, 12 até o 15. E diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E eu vou pedir para a produção colocar os versos 14 e 15 de Deuteronômio 5, para vocês acompanharem a leitura desses 2 versos que aparecem na repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5, começando pelo verso 14. Mas o 7º dia é o sábado
do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Essa frase que me interessa. Já vamos aqui ao verso 15, eu já volto a essa frase. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Também servo é outra palavra nova aqui, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja, irmãos, que de uma forma direta, em Êxodo 20, o sábado, a autoridade para guardar o sábado está relacionada com a criação. Aqui, a criação não é eliminada de forma alguma, 6 dias trabalhados é uma referência à criação, mas Deus apresenta uma nova ênfase por meio de Moisés, que é a libertação. A motivação é a libertação do cativeiro do Egito. E veja, irmãos, que essa libertação do cativeiro do Egito, ela deveria trazer um conceito de justiça. Eu imagino que durante os dias que eles foram cativos, não havia respeito a sábado, não havia guarda de sábado, coisa parecida. Eles eram escravos, não havia uma outra forma de proceder. Então aqui Deus está dizendo, no dia do sábado, vocês vão praticar a justiça. E justiça tem que ter como base o amor. Vocês irão liberar o seu servo, a sua serva, o seu filho, a sua filha. E o estrangeiro, veja, são as pessoas em condição de vulnerabilidade que se encontram aqui previstas nesta repetição dos mandamentos. Com mão poderosa, mais uma vez, aquilo que mencionamos na lição do domingo, mão poderosa, braço estendido, Deus tirou o povo de lá. Então, a ligação forte aqui é com o ato da libertação do Egito. E ele traz ainda para nós aqui, na lição da quarta-feira, Isaías 58. E vamos de novo, vamos para lá, o texto é interessante porque ele vai acrescentar aqui um aspecto. Se na repetição do mandamento, em Deuteronômio 5, nós somos chamados a pensar em uma ação justa, veja, havia um equilíbrio social no dia do sábado, todos estavam igualados. O patrão não era superior ao servo, que teria o mesmo descanso que o dono, que o seu dono, que o seu senhor. Olha que coisa interessante. E então, em Isaías capítulo 58, vem um item mais que ele vai desdobrar ainda de forma mais enfática na lição da quinta-feira, estou aqui localizando, e vai nos dizer o seguinte, versos, especialmente o verso 58, verso 3, vou pedir para a produção também colocar esse texto em caracteres. 58:13 do livro do profeta Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E aí vem a bênção. Veja que a promessa do sábado não era um dia só para o nosso relacionamento com o Criador, mas era para um dia de ações de amor, ações de justiça. Nesse dia deixamos os nossos próprios interesses, nós vamos chamar as obras que não são agora as nossas próprias, aquilo que nos interessa, as nossas ações, mas as ações que Deus nos propõe como sendo fontes de alegria. Olha que interessante. Então, o autor arremata essa ideia sobre o escrever, juntando aqui o que vemos em Jeremias, aquilo que Jesus disse em Mateus 23, que o mais importante da lei é justiça, misericórdia e fé, como isso se aplica, como o sábado é um fiel da balança nesse cenário para ser e produzir em nós uma postura de bondade, de amor, de justiça com as pessoas. E finalmente, o autor vai terminar a lição na quarta dizendo o seguinte: o amor como cumprimento da lei não envolve apenas guardar a lei no sentido de deixar de cometer pecados, mas de fazer ativamente o bem, praticando as obras de amor que promovam a justiça. E com esse pensamento ele cria uma introdução, cria um elo que será continuado na quinta-feira. E desta maneira nós pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.